Eu já sei. Você muitas vezes come aquele pãozinho, aquela massa, e daí você sente aquele estufamento, aquele desconforto no seu estômago. Então, pode ser o glúten. Ih, mas essa história de glúten vai e vem, né, gente? É uma loucura, porque às vezes as pessoas confundem muito. Ai, de certo eu tenho aquela doença celíaca. Ou então outras pessoas podem também imaginar outras coisas, né? Porque isso tudo causa na gente muito desconforto, né? Mas tem pessoas que realmente causam um desconforto muito grande. Bom, antes de chamar a doutora Flávia Solano, ela é gastroenterologista, uma querida, uma fofa, uma pessoa sensacional e vai conversar conosco sobre doença celíaca, que nossa, tem um monte de dúvida aí, tem um monte de fantasminha, né, Flávia? Tudo bom, queridona? Olá, tudo bem? Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos. Domingão de frio, né? Então, friozinho, mas estamos aí, firme e forte para nossa live. Então, e isso é muito bom, né? Doutora Flávia Solana Schneider, ela é do IGED, aquela clínica que já a gente tanto ama, né? Já tem 30 anos na nossa cidade, uma clínica super bacana, fundada pela doutora Cleusa de Moraes, uma pessoa fantástica. E a Flávia também atua dentro dessa clínica, além de ser coordenadora do pessoal da gastro dos residentes, né, Flávia? Quer dizer, tu é fera, né? Obrigada. Isso mesmo, eu sou gastroenterologista, né, no privado eu atuo ali no IGED, né, a clínica que eu sou sócia. E na parte pública eu me dedico ao hospital regional como gastroenterologista, sou coordenadora da residência de gastro também do hospital. E hoje E uma até é interessante, Fabiola, atualmente eu estou fazendo, foi uma coincidência até essa questão do glúten, é um assunto que eu gosto muito, quem está ali na vivência do consultório sabe que eu me dedico, e eu estou fazendo até uma pós-graduação nessa parte na doença. Existe uma pós-graduação que ela é fora do Brasil, internacional, mas com essa situação do online a gente consegue hoje fazer. E a gente está, né, eu estou participando aí nesse semestre dessa pós, comecei nesse semestre essa pós-graduação, que Que está bem bom, né? Que interessante. legal, é muito legal, porque quanto mais a gente tiver informação, e hoje, graças a Deus, né, que esse online faz com que vocês se aproximem um pouco mais do paciente, das pessoas, até para dar muitos outros esclarecimentos e, sem dúvida nenhuma, ajudar muitas pessoas. E é por isso que a gente está aqui, a gente quer te agradecer muito, né? Porque domingão à noite, com dois filhos aí, a doutora Flávia está aqui junto com a gente. Ô, Flávia, eu queria que Então, você primeiro esclarecesse para a gente o que é a doença celíaca. Gente, eu vou tirar um pouquinho os comentários, mas eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live ali naquele aviãozinho, né? Para muita gente e também para vocês continuarem mandando seus corações, os seus comentários. Cada comentário que vocês fazem ali, palminha, beijinho, coraçãozinho, para nós é muito importante, porque entrega, faz chegar essa live para muito mais pessoas. Então, podemos contar aí com vocês? Quem a gente pode contar, me dá um oi aí. Olha, a Luísa acabou de entrar aí. Oi, querido! Então, vamos lá, Flávia. O que é a tal doença celíaca? então, todo mundo faz muita confusão, né, sobre essa questão da doença celíaca, o glúten. Então, primeiro dá para começar pelo glúten. O que é o glúten? O glúten ela é uma proteína, né, presente aí nos alimentos. Os alimentos que contêm essa proteína são principalmente o trigo,
a cevada, o centeio. A gente considera a aveia no Brasil contendo glúten por uma situação específica de contaminação, né? Se for uma aveia americana, ela não contém glúten naturalmente, mas a nossa aveia, por causa do maquinário da indústria, ela contém glúten. Então, essa proteína presente nesses alimentos, né? Nesses alimentos que eu citei, nos pacientes celíacos, ela desencadeia uma reação de autoimunidade. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune e que o paciente, quando entra em contato com esse glúten, o organismo ele produz uns soldadinhos para tentar destruir esse glúten. Esses soldadinhos são os anticorpos, que vão lá tentar destruir, porque para ele o glúten não é uma coisa boa, ele não identifica como uma coisa, né, um alimento normal. E o desenvolvimento desses soldadinhos faz com que o paciente desenvolva, então, os anticorpos. Os anticorpos, ao invés de destruir somente o glúten, ele vai lá e destrói a região do intestino onde o glúten encostou. Então, é uma doença autoimune. O paciente tem todo um contexto, né, de autoimunidade, de predisposição a outras doenças, inclusive autoimunes também. Então, basicamente, esse é o conceito. É diferente de um quadro de alergia, é diferente de um quadro de má digestão ou sensibilidade que tem também, tá? É, por isso que tem essa confusão toda, né? Porque muita gente acha que tem a doença celíaca sem sequer ter feito um diagnóstico, porque tudo isso existem exames, né, para detectar, né? Exato. Como a gente está falando de anticorpos, os pacientes eles apresentam anticorpos no sangue, que são muito bem identificados nos exames, né? Quando tem a presença dessa doença. Quando a gente fala de alergia, né, que é uma coisa, eu tenho alergia ao glúten. Alergia a gente não vê muito em adulto. Confesso que eu não tenho nenhum paciente alérgico ao glúten, né? A gente vê mais a questão de alergia alimentar mais em crianças, né? Mas, enfim, a alergia é um contato que produz outro tipo de substância. Ele não produz os soldadinhos que são os anticorpos. Ele vai produzir a liberação de células de histamina, células que vão reagir com relação à alergia. É um outro caminho, né? Desencadeia uma outra reação. Às vezes, né, vai ter uma dor, vai ter uma situação até clínica parecida, mas a fisiopatologia é completamente diferente. E a gente tem uma terceira situação que hoje eu até creio que seja algo que a gente ainda não consiga diagnosticar bem, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. O que é a sensibilidade ao glúten não celíaca? São aqueles pacientes que quando ingerem glúten são sintomáticos, né, tem sintomas, mas não são celíacos. A gente não tem esses anticorpos, não tem a biópsia alterada, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho dessa história de biópsia. Então, mas ele não se sente bem. Fato, come, passa mal, desencadeia sintomas, para de comer, melhora. Às vezes faz de novo um desafio alimentar, volta a comer, não se sente bem. Então, nesses pacientes a gente classifica como sensibilidade ao glúten não celíaca. E o que é esse passar mal? Esse passar mal é uma situação assim, eu tenho dor abdominal, eu tenho inchaço, estufamento, eu fico com dor de cabeça, eu fico fadigado, eu fico com, às vezes, ele pode desencadear até alguns sintomas mais sérios neurológicos, como convulsão, uma alteração de marcha, tá? Ataxia que a gente fala. Então, tem algumas doenças neurológicas que podem estar associadas com uma sensibilidade ao glúten, tá? Ou até a doença celíaca também. Então, vai além do, né? Sempre vai além da queixa abdominal, né? Por isso que essa doença celíaca é tão complexa, né? Certo. Ô, Flávia, eu vou pedir um instantinho para você, porque eu quero dar um oi para tanta gente querida que está aqui junto conosco. Gente, que coisa boa a gente poder falar online, ver, entre aspas, né? Vocês online, tantos amigos e amigas que eu não vejo há tanto tempo estão aí junto conosco. Mas isso é muito legal, né? E o mais legal é ter, por exemplo, uma doutora, Flávia, como a Flávia aqui falando sobre um assunto tão importante, né? Porque o nosso trigo, ele foi tão modificado, ele vem sendo tão modificado, né, que as pessoas acabam fazendo essa confusão, né? Gente, eu quero muitos corações e muitos aplausos
aplausos para a doutora Flávia, porque a gente quer que essa live chegue para muitas pessoas, porque é um assunto extremamente importante. Ô, Flávia, quais são vamos dizer assim, o que causa tão mal do glúten, que as pessoas falam tanto, né? Porque uns falam assim, o glúten é ruim para uns, e a gente sabe que está tudo certo para outros, né? E ele é até necessário, não é? Assim, tem que cuidar, né? A gente entra numa situação em que eu vejo, né? Às vezes eu atendo, a gente tem que ter cuidado, selecionar realmente quem que a gente vai fazer essa restrição. Porque eu vejo, assim, muito modismo, né? Então, o paciente vai lá, para de ingerir glúten, para de ingerir lactose, sem às vezes ter uma indicação clínica. E eu falo, e às vezes isso, antes de você fazer um exame correto, você está tirando do paciente, às vezes, a chance de fazer um diagnóstico. Porque o diagnóstico só é feito, né, se o paciente estiver ingerindo glúten. Então, a gente tem que ter cuidado, às vezes, quando for restringir. Esse paciente está investigado, já fez os exames, está parando de comer por quê? Né? Vamos parar um pouquinho antes de restringir, vamos fazer os exames, porque se você para de comer, o exame às vezes vem negativo. Então, assim, tem que cuidar, então, como você falou, tem um perfil de paciente que às vezes não precisa, não é para todo mundo que o glúten é inflamatório. Para que grupo de pacientes que a gente vê? Para o celíaco, para aquele sensível que realmente não se sente bem quando ingere, para o paciente que tem algum quadro alérgico, para o paciente que tem, a gente fala, sintomas de permeabilidade intestinal alterada, né? Isso é uma coisa bem clínica, né? Daí o glúten realmente não vai fazer bem. São para todos os pacientes que têm doença autoimune? Geralmente não, mas nesses pacientes a gente tem um olhar diferente com relação ao glúten. Tá? Mas é caso a caso, tá? Realmente tem que olhar, ver exames, ver a queixa do paciente, se ele quer fazer às vezes uma restrição dietética para tentar perder peso, porque querendo ou não, parando de comer glúten, às vezes ele para de comer o pão, né? Isso, exato. Então, a pessoa emagrece bastante, né? Acaba secando, né, por conta disso e ok. Né? Às vezes durante um período tudo bem, mas manter isso para a vida sem uma indicação clínica específica não vejo recomendação, tá? Então tem que ver sempre por quê. Então, Ô, gente, quem quiser fazer perguntas aí, aproveitem, tá? Aproveitem para fazer perguntas. Aqui a gente está falando sobre doença celíaca, né? Para quem está entrando agora. Ô, Flávia, por exemplo, uma dúvida muito frequente que a gente recebeu aqui, nós recebemos muitas dúvidas aqui. A pessoa pode desenvolver a doença celíaca ou ela nasce com a doença celíaca? Isso é muito importante. Normalmente o que acontece? A pessoa ela nasce com um perfil genético que predispõe à doença celíaca, tá? Então ela carrega a predisposição genética. Hoje a gente fala muito da parte de epigenética. O que acontece? Você tem às vezes um gene e não necessariamente ele vai se expressar, né? Então ele vai ser celíaco ao longo da vida? Não. Não é uma obrigação, não é uma situação assim que vai acontecer só porque ele tem essa genética que predispõe. Alguns desenvolvem e alguns não. Então, tem algum gatilho assim? Esse caminho, a gente ainda não sabe o que faz isso, mas pode ser às vezes até uma infecção, uma gastroenterite, uma coisa assim bem... se fala muito do estresse modulando a parte, né, o nosso segundo cérebro, a parte intestinal, gatilhos às vezes de estresse, né, alguns fatores psicossociais. Algo acontece que faz com que o paciente desencadeie, né, essa liberação de anticorpos, sim. Mas não se tem ao certo o que exatamente. Então, você nasce com a predisposição genética, você não nasce celíaco, né? Você nasce com a predisposição genética. Muitos pacientes desenvolvem já na infância, né? No primeiro ano, segundo ano, e às vezes ao longo da infância, como tem gente que às vezes vai descobrir lá na idade adulta. Lá na idade adulta, né? Sei lá, 50, 60, eu tenho pacientes que descobriram depois dos 70, e a gente sempre se pergunta, né? Será que ele foi celíaco a vida inteira e não deu esse diagnóstico? Será que realmente abriu agora o quadro?
Então, a gente não consegue ter essa certeza. Alguns indícios, né? Às vezes o estrago que a gente vê, a demora que vê para recuperar a mucosa, são coisas que a gente pode inferir que, ó, realmente deve fazer tempo essa doença, tá? Mas não são elementos, assim, de certeza. E é uma endoscopia que você consegue ver o estrago, vamos dizer assim, que essa pessoa tem? A gente avalia primeiro, né? Então, sobre a doença celíaca, recapitulando, né? Essa doença de origem genética, de origem autoimune, que faz com que o paciente desenvolva ali os anticorpos, que são os soldadinhos que vão lá destruir o glúten no intestino e acabam destruindo o intestino também, parte dele, né? No intestino fino, né? Eu tô falando do duodeno, que é onde o glúten principalmente encosta, né? O que acontece? Você pode avaliar esse dano por conta de exames laboratoriais. Então, normalmente a gente faz exames de anticorpos. A gente tem 3 principais anticorpos no sangue, que é o antigliadina, o anti-endomise e o antitransglutaminase. Então, esses nomes estranhos deixa pra gente. Então, a gente solicita, normalmente até faz triagem com um deles só, escolhe o melhor e faz uma triagem. E dando positivo, até pelo valor que a gente vê ali, a gente vê que tem grande título de anticorpo, então tem bastante contato com glúten. A gente às vezes espera que nesse paciente que tem os valores maiores, o dano seja maior. E aí a gente vai lá fazer uma biópsia, né? Uma avaliação da parte intestinal, onde geralmente o glúten tá em contato. E aí essa região a gente faz uma biópsia e avalia o grau de inflamação dessa região, né? Como que a gente vê isso? Na biópsia a gente avalia a atrofia, um outro elemento que é um infiltrado de linfócitos que inflama. Quanto mais linfócitos, mais inflamação, quanto mais atrofia, pior. E uma outra situação que é uma alteração das criptas também. A gente vê esses 3 elementos e faz uma classificação que pode ser de 0, né? O paciente que está normal, de repente fez adesão à dieta, tá legal. E o paciente que pode ter um grau 3. Né? Dentro desse grau 3, a gente tem mais 3 graus, 3A, 3B e 3C. Então, é nesse grau que a gente classifica o estrago. Tá. Legal. Gente, aí, vocês estão gostando da nossa live? A gente está falando sobre doença celíaca, sobre o glúten também, né? Que tem sido aí um alvo, né? De pessoas que querem emagrecer, daí corta o glúten. Uma outra pergunta que eu tenho aqui. Quem está gostando, eu quero, palminhas, e eu quero corações, e eu quero compartilhamentos, porque a gente precisa muito de vocês, gente. Quem está curtindo aí, deixa a gente saber que nós estamos sempre no caminho certo, né? Ô, Flávia, uma outra pergunta também que fizeram. Doença celíaca tem cura? Não tem cura, Fabiola. Ela é uma Resto da vida. Uma doença crônica que tem controle, ou seja, o paciente pode ficar zerado de anticorpo, zerado na biópsia, normal, tá? Então, não quer dizer que ele vai ficar doente pro resto da vida, não. Desde que siga, né, o tratamento hoje que tem disponível, que é a dieta isenta de glúten. Então, não tem cura no sentido de que ele curou, né, ficou com aqueles exames alterados todos normais, mas se relaxar, voltar a ingerir glúten, volta a ficar inflamado de novo. Então, assim, é um controle que realmente é pro resto da vida, tá? Então, não tem cura por ser uma doença crônica e de cunho autoimune, tá? Mas tem controle? Tem, né? Até se tem outra abordagem, né? Hoje se fala muito da questão de doenças autoimunes, não só, claro, a dieta, mas é importante você ter uma boa alimentação em geral, né? Não adianta assim, não como glúten, mas não quer dizer que não come bem. Tem que comer, né? As verduras, as frutas, os alimentos não tão industrializados, então tem que ficar cuidando, né, da alimentação como um todo, né? E até é interessante você ter falado isso. Teve um estudo que saiu faz uns 2, 3 anos que falou assim, os pacientes de dieta isenta de glúten têm mais predisposição a ter doenças cardíacas, né? Porque tirou o glúten da dieta. Aí ficou assim com medo, meu Deus, e agora o celíaco?
Mas o que que se viu nisso, né? Primeiro, é um estudo que a gente fala observacional, aquele estudo que pega um monte de gente e diz assim, olha, eu falo assim, tem que cuidar com um tipo de estudo observacional. Quem tem cabelo Sim. preto tem mais infarto. Ó, né? Dependendo o país que você for, você vai conseguir dizer que sim. Mas, então tem que Verdade. cuidar. O que que ele quis dizer? Que às vezes a pessoa relaxa tanto na dieta que está comendo sem glúten, está comendo daí um monte de farinha, não come farinha, não trigo, né? Mas está comendo um monte de Aham. carboidrato, um monte de coisa que não é saudável. Então, bolachinha, vive de bolacha, e às vezes não está fazendo, né, todo o cuidado Uhum. geral que não pode se esquecer. Então, é nesse sentido, se você mantiver uma dieta sem glúten, mas né, de uma forma geral saudável, não tem esse risco, não. Uma outra pergunta que a gente também tem, assim, bem importante. Por exemplo, vamos supor uma pessoa, então, celíaca, né? Que não pode ingerir o glúten, porque daí não pode de jeito nenhum. Mas aí ela foi lá num evento, numa festinha, no aniversário e comeu um negocinho, mas foi só um negocinho, né? É aquela Uhum. coisa da exceção, né? Hoje eu vou abrir uma exceção, eu vou comer um sanduíche com um pãozinho normal. É, existe esse só um pouquinho ou um pouquinho já faz um bum? Primeiro assim, o organismo entende que está entrando um inimigo ali e ele vai desencadear de novo, anticorpo, e isso vai circular na tua corrente sanguínea. Tipo, A- não dá para ele mandar só um batalhãozinho ali. Não, ele vai reagir, né? Ele vai mandar Fato, a galera. vai atuar ali na região do intestino e vai circular anticorpo estimulando outras doenças até autoimunes. Então, assim, um pouquinho, o que que acontece? Jamais eu vou estimular isso. Primeiro porque o contato cruzado, ele é cumulativo. Então, a gente sabe que é um pouquinho aqui Ah, hoje, de repente amanhã foi no restaurante e comeu alguma coisa, mas num restaurante que de repente não era, né, livre de glúten, vai mais um pouquinho ali. Então, acumula, né? E não é uma situação que a gente incentiva jamais, tá? Tem alguns pacientes que se dão um dia do lixo, mas isso é por conta completa deles, não aham. faz sentido nenhum. Quem tem doença celíaca, né, entende, né, e que leva a sério, entende que isso é uma situação que não faz sentido, né? Você tem uma doença que Uhum. está atacando o teu próprio organismo e você ficar ali estimulando, não. Uhum. Então, assim, a gente entende também a situação do social, né, Fabiola? É, Porque bem, isso é muito complicado, né? A gente os amigos conhece vão muitas chamar para ir pessoas, num. né, que não podem, não conseguem ter, assim, aquele controle super, né? Porque, gente, vamos combinar que o mundo é feito de glúten, né? E é difícil mesmo a gente se controlar. Eu falo por mim porque, de repente, existe, assim, uma predisposição e aí a gente fala, então tá bom, então agora eu não vou mais comer glúten. Mas, vou te falar, hein, gente? Quem é que já passou por isso? Quem é que já pensou em dar uma cortadinha no glúten para poder emagrecer? Eu quero saber aí de vocês. Alguém falou da contaminação cruzada, né? Vamos falar um pouquinho disso, Flávia, sobre a Isso contaminação cruzada. eu falo Gente, eu quero assim. corações, corações para Flávia. É, Vamos lá. tirar o glúten da dieta, assim, meu acompanhamento eu vejo que não é tão difícil. O mais difícil é cuidar da contaminação. E o paciente É, celíaco, né? ele tem que cuidar, né? Tem que cuidar muito desse contato cruzado. A gente tende a falar agora mais de contato cruzado, mas contaminação cruzada também não tem problema. O que que acontece? Vamos supor, você está lá na sua casa, né? E você está cuidando ali. Vamos supor que você é uma situação hipotética. Você é celíaca, tem ali a tua manteiga, a tua geleinha que você divide ali na tua casa. Teu marido Hum, vai lá, passa essa geleia lá no pão dele, cheio de trigo, né, tal. E de repente você passa essa mesma geleinha no teu pão que não tem trigo. Não dá. Entendeu? hum, Ali já contaminou. Então é muito fácil de você, numa casa que entra glúten, contaminar alimentos, né? Então essa situação tem que ser separada, os potinhos do que passa no pão, né? Isso tem que ser separado, não tem como dividir.
Que Se vai coisa fazer. difícil, né? Um celíaco dentro de casa, É porque... difícil conviver com alguém que queira continuar a comer, porque Pois é, mas também daí sacanagem, não dá para... Ah, então tá, todo mundo, então agora ninguém mais vai comer glúten. acontece em Ah, muitas casas, muitas casas. Quando eu falo sempre que quando é a mãe que tem um filho, ela faz de tudo, a casa não entra e não entra mesmo. Agora, quando é a mãe que desenvolve, os filhos vão comer salgadinho em cima e pão em cima do sofá, é uma sacanagem com a mãe. Mas tudo bem. verdade. Tem muitas formas de contaminar, né? A gente tem que cuidar com o forno, né? Nem todas as casas têm possibilidade de ter 2 fornos, então se você vai Nossa, fazer, mas é tão se você forte assim essa vai, contaminação é, cruzada, é então. sim, é sim. E passa mesmo para os alimentos. É um ambiente, para você ter uma ideia, maçaneta, né? A maçaneta de casas que tem glúten, né? Tem glúten ali, então se você vai encostar na maçaneta, você pode estar se contaminando. Entendi. A esponjinha da louça, o pano de louça, tudo isso teoricamente tem que ser separado. Porque daí o paciente se frustra, Fabiola, porque ele está fazendo a dieta, ele está investindo numa dieta, né, que tem um preço Verdade. maior. Então ele tem uma expectativa de quando for fazer o exame, de repente tá legal, né, tá bem com os exames zerados, e Uhum. aí de repente não tá. Poxa, mas como eu cortei tudo, tudo? Será? Ai, Então, pois assim, é, mas que difícil isso, viu? Ó, o Bosquinho, você estava sumido das é nossas autoimune, lives, sim. hein, Bosquinho? Ele entrou agora. Sim, né, Flávia, autoimune, ele entrou agora, então ele não sabe o que a gente estava falando antes. Mas, ô, gente, quem quiser perguntar, vão aproveitando aí, aproveitem mesmo, né? Porque é muita informação, né? Então, quando É, a casa é dividida, vai usar o forno para o micro-ondas, que é uma coisa mais prática, né? De repente, esquentei uma coisa no micro-ondas, um cupcake lá congelado, né? Do fulaninho. Ok. E aí, se você for uhum, usar o micro-ondas para esquentar, de repente, algo para você, você vai ter que higienizar esse micro-ondas, uma esponjinha com água e sabão, tranquilo, tá? Já é beleza. suficiente, já tá beleza. Mas você vai ter que higienizar porque o glúten ele vai espalhar na parede do micro-ondas e depois vai cair no teu alimento. E Hum, quando você for usar micro-ondas para esquentar, o ideal é que você esquente o teu alimento sem glúten com tampa também, não deixe ele hum. exposto, é uma outra dica que a gente dá. Então, contaminação tem muito, vemos muito por aí. Tô vendo mesmo, tá louco, coisa difícil. Torradeira, impossível, não tem como limpar. Então, torradeira, esquece. Se quer torradeira, É, tem que separar. Mas ou então tenha só uma, né? o Uhum. forno, a gente fala assim, quando lava um prato, tem que tirar com um guardanapinho, assim, um papel toalha, né, o restinho que fica ali, aquele Hum, farelinho. Depois lavar com a esponjinha, separado, ideal, né? Se você tiver uma cozinha compartilhada. é complicado. O Bosquinho está perguntando ali se enquadram para tomar a vacina do Covid. Tem alguma coisa a Puxa, ver? então, eles não liberaram para algumas doenças autoimunes, tá? Para várias, na verdade, tá? Ah, eu não sabia. Eles só liberaram para doenças que estão utilizando o imunossupressor. Então, se você estiver utilizando, que pode acontecer, às vezes uma doença celíaca refratária, o paciente está fazendo tudo zerar, né, tudo certinho, e não conseguiu melhorar, às vezes nós temos que usar medicações para que esse paciente melhore. Essas medicações são imunossupressores, porque a gente está falando de uma doença autoimune. Aí você se enquadraria para ganhar a vacina do Covid, mas se não estiver utilizando a medicação imunossupressora, não entrou por enquanto, né? Nem doença inflamatória intestinal, nem doenças autoimunes de tireoide, doenças autoimunes do fígado, por enquanto não entraram na lista de comorbidades. Ok, tenho mais uma pergunta bem interessante aqui para ti. A pessoa é celíaca e ela não faz esse controle, ou não é nem que não faz porque não quer fazer, às vezes a pessoa não sabe, né, que tem. Qual é a doença que isso pode causar para quem tem, o que vem adiante, vamos dizer assim, porque vai dando uma detonada, né, no Sim. organismo, né? Existe uma comparação da doença celíaca com iceberg, chama iceberg celíaco.
Uau! O iceberg é aquele gelão que fica uma pontinha para fora que a gente vê enorme, mas aquilo é 30%, né, que a gente Tipo aprendeu assim, lá ó, no só uma segundo grau. pontinha. Ah. E os 70% que estão para baixo se comparam aos pacientes que não têm sintomas. Então, o iceberg celíaco é isso. Só 30% dos pacientes têm sintomas e os 70% que não têm. E aí, como é que a gente faz esse diagnóstico? É Pois é. difícil, né? Então, o que que pode dar? Vamos lá. De sintomas mais clássicos, a gente tem, né, desde a infância, problemas de crescimento, retardo de crescimento, desnutrição, alteração em relação à questão né, ganho de peso, tudo isso na criança. A criança é muito mais sintomática, é mais fácil até de avaliar. Mas hoje a gente não vê mais muito aquele quadro tão clássico daquele paciente bem desnutrido, celíaco, que eles mostram, né, às vezes em foto de congresso, a gente não vê isso na prática clínica mais de forma frequente. Não, o celíaco Antigamente se tinha até um mito, né, que o celíaco tem que ser magricelo, e não é verdade, tá? Celíaco pode ter Não tem. qualquer biotipo, né? Então, esses sintomas de criança são mais comuns: dor abdominal, diarreia ou constipação, tá? Então, nem sempre dá diarreia. A gente pode ter sintomas de fadiga, cansaço. Já tive paciente no consultório com dores nas pernas, né? Parece assim, Nada a ver, dores né? em Uma coisa... membros que foram, né? Que foi atrás de vascular, foi atrás de ortopedista, e aí, no final acabou se descobrindo celíaco, e com a dieta daí melhorou. Caramba! Então são sintomas que às vezes parece que não se ligam, né? Não se interligam. Fora isso, tá? A gente pode ter sintomas em outros sistemas. Que tipo de sistemas? Pâncreas, então a gente pode desenvolver um diabetes e isso está associado à doença celíaca. A gente pode ter uma associação com doenças de tireoide, o hipotireoidismo, né, o Hashimoto, outras doenças de tireoide. Podemos ter doença celíaca aumentando o risco de câncer, tá? Principalmente do trato digestivo. Quando eu falo do trato digestivo, ele pode ser de onde o glúten encosta, da boca até o ânus, não é só de intestino. Aumento de risco de linfoma, tá? Tanta coisa que pode dar. Pois tô vendo, é uma coisa doença horrorosa óssea, isso, né? então não é incomum a gente receber paciente de endócrino que está investigando às vezes uma osteoporose fora da idade, né? E doença óssea, osteopenia, osteoporose pode estar associada à doença celíaca. Eu tenho uma paciente de 18 anos com osteoporose celíaca. Nossa! Então, tanto que é preconizado, né, nos pacientes celíacos sempre fazer uma densitometria óssea, independente, né, da idade, na parte adulta, né, claro. Porque, né, a gente não sabe desde quando ele é celíaco, desde quando esse osso está sendo danificado, porque diminui a absorção, né, de cálcio, vitamina D. Então, gente, é coisa. Coisa arada, como diz o João Ah, Guilherme. uma alteração bem importante. Paciente que está investigando infertilidade, tá? Deve ser investigado também para doença celíaca, que é uma complicação da doença. Então, vai longe, Fabiola. Pois tô vendo. Olha, o Bosquinho ali perguntou antes se as crianças que têm disposição genética e ainda não desenvolveram a doença não precisam limitar a ingestão do glúten. Se tem só aquele perfil genético que chama HLA positivo, ele tem de 30% a 35% de chance de desenvolver a doença celíaca. Então, ele não precisa restringir só porque tem o HLA. Muita gente tem HLA positivo, tá? No sul mesmo, porque no sul nós temos uma colonização mais europeia e tem uma incidência maior nessa população. Então acaba que você às vezes pode carregar esse perfil genético, e se o perfil genético não vir acompanhado de alteração nos anticorpos do sangue ou da biópsia de duodeno, você não precisa restringir não, tá? Vida normal. Mas, né, desde quando se descobre esse perfil genético, já que essa porcentagem é tão alta, eu falo sempre bom ficar de olho. Tem que ficar no controle, né? E todo mundo pode fazer, é um exame de sangue que detecta isso? Que é um exame de alto custo. A gente não pede de rotina. Por quê?
porque a gente pede quando a gente está em dúvida. Vem um paciente que vai fazer uma endoscopia, de repente eu vi na endoscopia que o duodeno está um pouco alterado, fiz biópsia, a biópsia deu compatível com doença celíaca. Aí eu vou lá, solicito o teste de sangue, deu negativo. Ixi, será que essa atrofia é mesmo do glúten, do problema do glúten? Será que de repente não é uma parasitose? Não é uma outra doença autoimune? Será que não é, sei lá, uma doença inflamatória intestinal? E será da onde que é essa atrofia? Pode ser de outra causa. Daí a gente pede o painel genético e tenta tirar dúvida com relação a ele. E tem outras situações, né? Tem um grupo de pacientes que tem um pouco mais de predisposição, os pacientes com Down, por exemplo, síndrome de Down, e outras alterações genéticas, né? Outras anomalias genéticas, tipo Turner, né? A gente tem alguns pacientes que sim, vão ter bastante risco para doença celíaca. Outras coisas familiares, né? Às vezes a gente usa o HLA, por exemplo, se você tem doença celíaca e tem um filho e quer de repente já ficar, puxa, eu vou fazer ali o perfil genético para ver se de repente der negativo, eu já fico tranquila em relação a esse filho. Você pode, às vezes, fazer uma triagem em criança, em filhos. Então, tem algumas situações específicas que a gente indica. Porque super indicar e você ficar carregando, às vezes, uma informação que não vai te acrescentar nada, né? Ou se acrescenta. Porque, assim, normalmente você vai conseguir fechar um diagnóstico por alguma outra coisa. Ou, às vezes, foi no endócrino, ele viu uma alteração, encaminha. Ou você tem algum sintoma que de repente tá perdido, Tá na assim. dúvida. Mas daí eu penso sempre assim, né? Porque as pessoas têm muito aquela coisa de ir para o Dr. Google pesquisar, né? Muita gente vai e aí acaba encontrando todo tipo de informação, né? Eu gosto muito de fazer lives com o assunto de saúde, porque, olha, o que a gente já esclareceu de coisas e o que a gente recebe de pedidos, né, de seguidores, né, e até de amigos que falam, faz uma live disso, faz uma live daquilo. E esse lance do glúten é um lance que está muito em alta, né, muito em voga, né? Então, assim, não dá para ir cortando o glúten assim que nem louca, né, gente? Não dá. A Ellen pediu ali, ela está perguntando, isso também é uma pergunta que a gente já tinha aqui, qual é a diferença da doença celíaca e da intolerância ao glúten? É bem importante. A doença celíaca, né, de novo, é uma doença autoimune, em que o organismo vai desenvolver os soldadinhos, os anticorpos, para tentar destruir esse glúten que ele vê como inimigo. O problema é que o glúten está encostado no intestino, então ele destrói o glúten, mas também vai destruindo as células intestinais que entraram em contato com esse glúten. A intolerância, que a gente chama de sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Tem esse nome grande, é tipo uma má digestão ao glúten. Eu sempre penso que é uma doença que a gente ainda não tem formas e meios de diagnosticar. Então a gente não tem anticorpo, não tem um marcador de exame de sangue específico, mas eu creio que com o passar dos anos a gente vai conseguir ter algo específico para esse grupo de pacientes. Por enquanto, eles são taxados como pacientes que comem o glúten e não se sentem bem, tem algum sintoma, e que ao parar de ingerir o glúten melhoram os sintomas. Então fica como... E não tem os marcadores da doença celíaca, que são esses marcadores de anticorpos e nem a biópsia alterada. Então chamamos de sensibilidade ao glúten não celíaca porque ele não tem esses exames positivos. Mas os sintomas, né, de dor abdominal... Mas vai destruindo igual? Não destrói igual. Então provavelmente uma outra mediação, mas consequências, né, até como eu falei da parte neurológica, eles podem ter. Então é algo que a gente ainda não conseguiu pegar com os exames que a gente tem hoje disponíveis, certamente. Isso é uma convicção que eu tenho, que com o passar do tempo a gente vai ter um perfil de exames para esse grupo de pacientes. Podia ter isso logo, né, gente? Porque um monte de gente, eu sou uma dessas pessoas que às vezes não dá nada. Mas às vezes, ai meu Deus, fica uma coisa ruim assim, sabe? Mas passa, depois passa.
E dessa mesma forma, acontece com muita gente, né? Até o povo está falando, mas você não engordou na pandemia, né? Eu digo, eu não engordei porque de vez em quando eu tô cortando o glúten, né? Mas é que assim, glúten é vida, né? Assim, para alguns. Para alguns, Para eu diria que alguns, até o né? oposto, né? Pois é, então, espero que eu não esteja aí E nesse meio, mas de qualquer forma, gente, só para vocês saberem, quem cuida de mim é ela. tarefa difícil. É, então, eu avisei que eu era bem disciplinada. Olha, o pessoal está curtindo bastante aí, né? A doença celíaca pode gerar o câncer de intestino caso não faça Pode. dieta? Pode. Sônia, pode, não só de intestino, é de trato digestivo, de boca, esôfago, estômago, é mais frequente de intestino, sim. E não só o câncer, que é aquele adenocarcinoma, mas também linfoma de intestino. Então, é super importante a adesão à dieta, porque né, aumenta também o risco de câncer, além daquelas doenças que a gente falou, diabetes, hipotireoidismo, doença óssea, infertilidade, né? Então, sim. Mosquinho participativo que a doutora acha sobre a inflamação do sistema digestivo, mesmo nas pessoas que não possuem a doença. Essa é uma ótima pergunta. Eu também já tinha essa pergunta aí do nosso pessoal, e não só no sistema digestivo, mas no próprio intestino, né? Que se fala que é aquela síndrome do intestino irritável, né? Que é Uhum. outra live que eu vou te escalar, tá, Flávia? Depois a gente vai falar Beleza, sobre isso. combinado. Esse é um outro assunto interessante. O que acontece, Bosquinho, Fabiola, quando a gente tem que entender um pouco do intestino. A gente tem as células intestinais bem juntinhas. Elas não podem ter espacinho entre elas. Elas têm ali a membrana que faz absorção, mas esse espacinho ele não deixa entrar nenhuma coisa ruim do ambiente. Se você entra em contato com uma bactéria, com um vírus, eles têm que passar pelo receptor da célula e cair na corrente sanguínea. Então a absorção tem que ser assim. Alguns pacientes têm, a gente chama assim, intestino permeável, a síndrome da permeabilidade intestinal, né, aumentada. Esse intestino permeável, ele abre essas junções. Então, encosta onde tem que absorver, mas muita coisa que não deveria passar, passa entre as junções. E aí, o que acontece? O glúten, ele não tem que passar por aqui. Ele tem que ser absorvido pela célula, para ele ser, enfim, tem um receptor específico. Quando ele entra inteiro, né, o que acontece? A gente vê essas inflamações, ele vai estimular todo o sistema imune que está aqui embaixo de forma errada, e aí você tem um estímulo equivocado. O sistema imune vai entender que o glúten é uma molécula ruim, tá? Porque ele não entrou pelo caminho que deveria entrar, né? Pelo caminho. Então, nos pacientes que têm permeabilidade intestinal aumentada, essas junções celulares alargadas, alguma situação, às vezes, de, sei lá, uso de antibiótico, o SIBO, estresse aumentado, né? Tem tanta coisa que pode dar essa permeabilidade intestinal, até outras doenças autoimunes. Daí o glúten se torna um vilão e às vezes não é só pela doença celíaca, né? Então nós vemos um estímulo, às vezes, não de anticorpos específicos para o glúten, a gente vê do sistema imune como um todo que está embaixo desse intestino. Tá? Ele fica ali grudadinho no intestino, 70%, até postei essa semana, 70% de todo o sistema imune, as células, elas estão no intestino, então não é pouca coisa. Então, realmente, pois para alguns tem que estar com vilão. ele em ordem, né? Tem que estar com ele em ordem. Viu, gente? Vocês podem seguir também a doutora Flávia, @Flávia Gastro, né? Mando ali depois. Isso, ela posta muita informação legal, até foi
em função disso que eu a conheci, que eu achei super bacana o fato dela compartilhar essas informações, e principalmente com informações de uma forma assim, muito clara, né? Vocês estão vendo que a Flávia ela gosta de explicar, né? Isso é legal, porque você explicando, a gente entende, mesmo a pessoa que é leiga, como nós, lógico, né? A gente aprende, eu adoro aprender e adoro esse assunto da medicina também, eu gosto muito, eu acho que o nosso corpo, né? Deus é maravilhoso, porque ele fez tudo perfeitinho, a gente que dá umas, né? Vai babando ele inteiro e aí vai dando esse monte de problema. Mas se a gente entender e fizer tudo bem certinho, dá tudo certo, né, gente? Então, é muita informação, muito compartilhamento de coisas importantes. Olha, a outra Flávia, a Ana Flávia, A Ana, está entrando aí, né, da Essência Saudável. eu a E conheci. conheceu? Ela é uma queridona, né? É um Uma amor. fofa, é É uma um pessoa amor. dedicada, né, à causa celíaca, que a gente fala, para o paciente celíaco é muito importante ele estar consumindo de locais, né, locais seguros, que idealmente não sejam de cozinha compartilhada. Às vezes você vai numa cafeteria, você vai num restaurante, e às vezes a cozinha não é dividida, ou está trabalhando com os dois, né, com glúten e sem Uhum. glúten. Então a Ana, né, trabalha realmente só com alimentos sem glúten, sem contaminação. Então é uma pessoa aí que eu também E ela super indico. é isso, eu também, viu, gente? Além de tudo, olha que eu já experimentei um monte de coisa sem glúten. Ai, não é muito bom assim, mas a da Ana Flávia é. Bolo de laranja, gente, ela assim, sabe, é um cuidado, até pãozinho francês, que eu não abro mão porque eu adoro pãozinho francês. O meu tá lá separadinho, vem embaladinho, um a um. Agora você falou aí um monte de coisa de contaminação cruzada, tô fazendo tudo errado. Então, preciso pensar nisso também, né? Mas é uma boa forma da gente ficar segura, né? Olha, a Mariana, ela está perguntando ali quanto tempo demora para cicatrizar o intestino de um celíaco não tratado. Mas antes de você responder, eu já quero deixar aqui, Mariana, um convite para você, porque eu também já assisti uma live sua A Mari é e top. adorei, ela é legal, né? E eu gostaria muito de convidar a Mariana para fazer parte aqui do nosso Instagram, né? Sempre, eu digo que ninguém tem tempo para perder, então a gente sempre tem conteúdo inteligente, né? Uma hora assim que a pessoa vai se distrair, mas ela vai se distrair consumindo informação, Informação. né? Então isso é legal, viu, Mariana? Depois a gente vai, ó, falar ali no particular. Quanto tempo que demora, então, Flávia, para cicatrizar um intestino Essa é de um uma ótima celíaco não pergunta. trocado? Uhum. Não, assim, quando o paciente se descobre celíaco, né, e tem lá uma atrofia, vamos supor assim, o grau 3, né, que a gente falou que era o grau pior de inflamação. Se ele seguir bem certinho a dieta, a gente espera que ele melhore em até 2 anos. Anos! 2 anos, tá? Esse é o prazo. Credo! Esse é o prazo que a gente dá para o intestino recuperar, para você ver como não é fácil, tá? Geralmente, tá, Fabíola? Geralmente a gente vê que melhora antes, tá? Eu percebo que a maioria dos pacientes, dentro de 6 meses a 1 ano, consegue recuperar bem essa mucosa e ficar zeradinho. Mas pode demorar 2 anos, eu já tive paciente que demorou isso sim, tá? Nossa É, Senhora! e, enfim, mas faz parte. Normalmente a gente acompanha que os títulos, né, o valor do anticorpo já vai baixando, tudo isso já vai diminuindo, isso já tem que zerar bem rápido, né? Mas o Uhum. intestino demora um pouquinho mais. Gente, não é fácil não. Ser saudável dá trabalho, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana.
E tem que priorizar, né, essa história aí. Uma outra pergunta que é muito básica, mas as pessoas têm muita dúvida. Qual outro alimento que tem glúten, fora o trigo? Temos a cerveja, né? Se vai fazer um pão com, né, com qualquer alimento que tenha cevada, que tenha Então, é cevada, né? uma, Trigo, isso, a malte. aveia, né? Que a gente falou lá no Uhum. começo. Isso, a aveia, né, por uma questão mesmo de maquinário, de contaminação, a gente tem que pensar desde a coleta. Quem tem doença celíaca, e eu falo que o pessoal da associação, não posso deixar de falar aqui, as ACELBRAS, né, que é a Associação de Celíacos do Brasil, e a nossa Celbra aqui em Santa Catarina, e a de Joinville, né, especificamente, ela é muito atuante, muito atuante. Então, eles vão nos restaurantes, pesquisam, olham a cozinha, nos trazem informação de qualidade. Esses dias, né, liberaram para a gente uma lista com os restaurantes que têm cozinha compartilhada, as que têm cozinha exclusiva, ou, Ai, né, que o pessoal que legal! atua. Então é muito, muito, muito bacana. A nossa Celbra é muito, muito boa mesmo, tá? Então, às vezes você tem dúvida, você tem uma indústria de alimentos que fabrica lá, né? Tem uma lei no Brasil que faz com que você escreva, você que produz né, um alimento, vai ter que carimbar, com glúten ou sem glúten, contém glúten, não contém glúten. Então você tem que Aham. classificar. Então, às vezes, o alimento ele é sem glúten, mas essa empresa trabalha com produtos com glúten. Então aí a associação ajuda muito, porque eles já têm, poxa, por que que eu tô fazendo? Eles já sabem, sabe? Que alguém passou Aham. mal e é mais uma pessoa, daí eles vão lá, ligam para a empresa, poxa, mas o que está acontecendo? Ah, não, é que a gente também Hum. fabrica outras coisas, tá? E às vezes muda a classificação daquele alimento. Porque o alimento não Ah. contém, mas a máquina, às vezes, que fabrica, contém. Então acaba sendo um Eu já alimento contaminado. vi alimentos que tá ali, tá escrito, né? Podem Pode, ter, né? Aham. aí é honestidade, pode Ah, conter glúten mesmo, porque não entendi. temos, não temos Uhum. um maquinário confiável. É. Ai, que legal, né, gente? Olha quanta informação. Nós estamos aqui chegando ao final da nossa live. Aproveitem perguntar, porque nós estamos acabando. Ô, Mariana, olha só, você disse que caiu a tua internet, eu estava ali falando, não sei se você estava ouvindo, né? Que você é uma das nossas convidadas aqui para estar junto conosco, viu? Vai ser um prazer te entrevistar aqui. O Bosquinho, mais uma vez ali. Empresas que compartilham cozinha poderiam colocar o selo gluten free? Olha, a gente tem aqui em Joinville uma padaria que ela é sem glúten, ela vende produtos sem glúten, gluten free, e ela também vende produtos com glúten, mas ela separou completamente. E Hum, nela então, assim, tudo depende de como essa cozinha. Se é uma cozinha compartilhada, mas divide utensílios, ou é uma cozinha separada, né? Aí, entendi. então vai todo o investimento. Geralmente é uma cozinha que não é para ser gluten free. A maioria dos lugares a gente vê que não tem esse investimento de ter tudo realmente em outro ambiente, separado, outro maquinário, tá? Uhum. Mas eu acho que ver empresa por empresa, e sempre que eu tenho dúvida, ou os pacientes têm dúvida, eu falo, liga na associação, porque eles têm esse conhecimento, eles vão nos tiram essa dúvida, tá? Uhum. Ah, legal. Qual padaria? Não sei qual padaria. Se eu Fica posso em falar off, aqui, fica em... Pode, depois eu falo para pode. Ana, porque é Não, mas confiável, pode. né? Pode. Se é É, confiável mesmo, se assina embaixo, pode falar. É a Ecatarina, né? A gente sabe Ah, que eles também fazem os produtos sem glúten, mas em separado da cozinha tradicional. verdade. O Alan uma Uhum, vez me falou isso e você vê, sumiu da minha cabeça isso. Que uhum. bom relembrar isso aí também, né? Comprar em produtos naturais celíaco pode? Não, a granel nunca. Tudo que está aberto, exposto, considera contaminado, tá? Então não dá. Ai, gente, coisa difícil, né? Tá louco, eu, hein? Olha só. Ellen, queridona, obrigada. Ellen, mamãezinha, né? Ellen tá gravidinha, uma fofucha.
uma pessoa incrível. Tem várias matérias com a Ellen no nosso site, no nosso canal, sobre Ah, na inteligência Vera. emocional, muito legal. Gente, então, olha, eu quero agradecer muito, 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 muito Deixa eu a só eu doutora fazer uma bem Flávia. rapidinho uma retificação. Os produtos Deixa naturais pode comprar, pode consumir, mas eles têm que vir fechadinhos, só isso, né? fechadinho. Os que são abertos daí não, né? Mas Aquele só a para granel, né? Que é. tá. Aham. Isso aí é importante. E vamos cuidar, né, gente? Cuidar, porque a gente fala aqui do problema, mas principalmente a gente gosta de falar da solução, né? A gente tem levantado aí várias coisas, né, para trazer mesmo informação para vocês, mas o mais importante é que nós temos excelentes profissionais em Joinville sempre, né? Eu valorizo demais, porque a gente tem que valorizar aqueles que estão na nossa cidade. Às vezes a pessoa fala, eu vou lá, sei lá, num dentista em Curitiba, ou vou num gastro lá em não sei aonde. Para quê? Acho que isso Né, já acabou, gente? né? Não faz sentido Mais ou mais. menos, sabe? Mais ou menos. Mas, assim, é tão bom, né? Quando a gente tem pessoas que estão logo ali, né? E acessíveis, principalmente agora com essas redes sociais, que ficou uma maravilha. É. E, né? Muito legal. Flávia, E a boa notícia aí para os brigadão. pacientes que têm doença celíaca, acho que nos Estados Unidos esse ano vai ser lançada aí medicação para ajudar a diminuir essa permeabilidade intestinal, medicação para os pacientes celíacos. Então tem toda mais de 10 medicamentos aí em andamento para os pacientes celíacos para ajudar. Porque não tem aqui? Não temos remédios. Hoje o tratamento é a dieta, né? Tentar deixar isso bem claro. Hoje o tratamento é dieta, não tem medicação, exceto em pacientes que têm uma doença muito refratária, que às vezes você pode até usar, mas não é uma medicação para doença celíaca, para ajudar a desinflamar, tá? Mas hoje tem remédios específicos sendo desenvolvidos, obviamente fora do Brasil ainda, né? Para doença celíaca, com previsão de lançamento aí de comercialização para esse ano já, mas fora do Brasil ainda. Que bom, uma ótima notícia. Eu tenho mais uma pergunta, bem rapidinho, que eu já sei a resposta, mas é aqui uma pergunta, a gente sempre respeita muito. Quem tem intolerância a glúten não necessariamente tem intolerância à lactose, ou uma coisa está ligada na outra? Não necessariamente, são doenças diferentes, né? Tá. Então a gente tem até genéticas diferentes, mas o que acontece que é tão comum essa correlação? Deixa eu explicar bem rapidinho. Essa região do intestino que tem a doença celíaca, que faz com que o intestino fique inflamado, atrofiado, é a mesma região que faz a produção da enzima da lactose. Então é muito comum que o celíaco inflamado fique intolerante à lactose. E às vezes é uma intolerância não é assim para sempre, né? Uma intolerância às vezes passageira. Melhora a inflamação, o intestino recupera aquela produção da enzima e volta a ficar melhor em relação à lactose. Então a lactose tem que ser avaliada de forma individual, assim, não é uma obrigação, não. Celíaco e lactose, aí tem que ser visto. Tem um monte de coisa aí pra gente ainda falar, né? Que coisa boa. E eu quero convidar e avisar vocês também que esta semana, provavelmente na quarta-feira, vai estar entrando uma matéria linda do IGED que nós fizemos do Instituto, né? Onde a Flávia é associada, né? Uma das sócias da clínica, sobre os 30 anos do IGED. Então vão estar lá o doutor Aloísio, a doutora Cleusa e a doutora Flávia, falando também sobre vários feitos e vários pioneirismos, né, que aconteceram, porque a gente sempre traz aqueles profissionais que a gente sabe que a gente pode colocar a mão no fogo, que estudam, que estão atualizados, que são acessíveis, né? Porque isso que é o mais importante, né, gente? Isso como é gostoso a gente poder falar assim, olha, eu indico tal pessoa, né? E muita gente depois voltar e falar assim, puxa, obrigado por aquela indicação, foi legal e tal. Então, isso é que é legal, né? Então, fiquem atentos que no nosso programa, no canal 520 da NET Joinville, vai estar lá. Vai rodar um monte de vezes, né? Nós vamos aí durante o mês de junho, vamos ter várias inserções, mas fiquem ligados porque vai ser muito bacana. Vocês vão conhecer outras pessoas interessantes também. Flávia, obrigada, lindona. Então, obrigada beijo também, pra você. mais uma vez, né? Obrigada aí pela confiança.
E até uma próxima live. Obrigada, querida. Ó, super. Obrigada, gente, por vocês também estarem aí. Uma boa noite, né? Eu falo que domingo à noite chama Dugunda, porque a gente não faz mais nada, a gente só fica esperando a segunda. Então Nada, tenham tem meu todos terceiro turno umas. agora lá. Né? Meu, mas tu vai trabalhar agora? Não, não, as Vai crianças. em casa, né? Pois é, Sim. isso aí não tem jeito, né? Mames de dois, né? Uhum. Mas então tá, gente. Um beijo grande para vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus e Beijo. cuidem-se, porque olha, ontem eu falei com o doutor Fabiano, né, o Schwingel, e ele falou assim: Fá, tá piorando a história do Covid de novo. Então, gente, vamos ficar ligado, vamos nos cuidar cada vez mais, vamos continuar, né, cuidando, porque, ai, gente, ninguém merece, né? Tem que parar esse negócio de uma vez, a gente tem que colaborar cada vez mais para isso, né? Então, fiquem com Deus. Um beijo, Flávia, ó, I love you. Beijo, gente. Obrigada por participarem. Não esqueçam de deixar ali a sua curtida e o seu comentário depois que terminar a live, sempre. Aperta o sininho lá do nosso Instagram para você estar sempre recebendo informações bacanas para a gente poder ficar cada vez mais antenado, né? Obrigada, Bosquinho, Ellen. Um beijo grande. Tchau, gente. Fiquem com Deus.